graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom estar com vocês em mais um Café com Jesus, em que vamos meditar em mais um capítulo da Bíblia, né? Estar aprendendo a fazer o nosso devocional. E eu tenho feito o devocional como? Eu tenho lido um capítulo após capítulo. E assim a gente vai entendendo a história bíblica, o contexto, as famílias, e a gente vai aprendendo, tirando lições da palavra de Deus. Quero pedir a você que se inscreva, deixe seu like, curta, comenta e compartilha. Você estará me ajudando a semear a palavra de Deus. E a gente vai estar aqui crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus juntos. Estaremos juntos aprendendo, estudando a palavra e ouvindo a voz de Deus. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. É através da Bíblia que nós ouvimos a voz do Senhor, né? É o próprio Deus falando, né? É a palavra do Senhor. Quero compartilhar com vocês hoje o livro de Gênesis, capítulo 30. Continuamos aqui na história de Jacó e agora vamos ler um pouco sobre a família, suas esposas, sobre a família de Jacó. E vai dizer assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que o impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher, e ele deitou com ela. Bila engravidou e deu um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso, deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que me chamou Naphtali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso o chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres disseram que sou feliz. Por isso deu o nome de Azer. Durante a colheita do trigo, Rúben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras por seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que eu e meu filho trouxemos? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, e em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do seu menino. E naquela noite ela se deitou com ele. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. E disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. E por isso deu-lhe o nome de Isacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó um sexto filho. E disse Lia: Deus presenteou com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor, afinal já lhe dei os 6 filhos. Por isso lhe deu o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz a uma menina que se chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e tornou-o fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação e deu-lhe o nome de José. Disse que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Aleluia, glória a Deus. Eu vou estar lendo somente até aqui o versículo 24, mas o capítulo 30 vai do capítulo 1 até o 43, A segunda parte fala da riqueza de Jacó, mas hoje eu quero meditar com vocês nessa primeira parte, Nós vemos aqui a família Jacó, a sua mulher, suas mulheres, E sua família, seus filhos. Com esse texto nós entendemos aqui que Jacó teve vários filhos. Com as suas mulheres e também com as empregadas.
né? Como vemos aqui que cada uma tinha sua empregada e elas davam a sua empregada para ter filhos. E assim, nesse total, Jacó já tinha tido 12 filhos até aqui, né? E eu quero trazer um entendimento para a gente possa entender. Ó, em Gênesis 30, vemos a continuidade da geração dos filhos de Jacó. É importante notar que Abraão, Isaac e Jacó tiveram esposas com dificuldade de gerar. E a promessa que se tornaria uma grande nação. Bom, as esposas tanto de Abraão como de Isaac e agora de Jacó, né? Elas tinham dificuldade de gerar, de ficar grávida. Mas eles tinham uma promessa, né? A promessa de quê? De que eles seriam uma grande nação, né? Então a gente vê aqui que é totalmente dependência de Deus, né? Ou seja, a dificuldade atingiu exatamente um ponto vital, né? O cumprimento da promessa, para testar a dependência de Deus, né? Abraão se deitou com Agar, a pedido de sua esposa Sara, né? E Isaac já fez diferente, né? Isaac, ele orou para que Deus abençoasse e abrisse a madre, né? Para que sua esposa Rebeca tivesse filhos. Já Jacó seguiu, né, a estratégia de Abraão, seu bisavô, né? Não, seu avô, porque Jacó era filho de Isaac e Isaac era filho de Abraão. Então, Jacó era neto de Abraão. E ele já seguiu a estratégia do avô dele, né? E teve relações com as servas das esposas, porque as esposas deram, né? Tenha filhos, para que tivesse filhos, né? E aí a gente olha aqui que elas fizeram ali uma competição, né? Quem dava mais filhos, ele vai me amar mais porque eu tenho mais filhos. E ali, né, houve uma grande confusão familiar, né? Nós vemos aqui. Gente, nesse tempo era uma prática totalmente aceita, né? Nesse tempo o homem poderia ter várias mulheres, né? Mas isso não significava que era aprovado por Deus, né? Porque trazia sérias consequências, né? Esse tipo de atitude. E quando finalmente Raquel conseguiu engravidar, que nós vemos aqui que ela teve José, que Raquel é a mãe de José, o tão famoso José do Egito, né? Depois ela teve que lidar com aquilo, né? Da serva dela ter tido filho e passou a ser esposa também. E ali elas tiveram que dividir, né, o marido com mais mulheres, né? Elas tiveram esse problemão, que elas quiseram agir da forma delas, né, e não esperaram o tempo de Deus, né? Nós aprendemos com essa história que nós temos que esperar, se colocar na dependência de Deus, né, pelo seu agir, e o Senhor é bom, né, nas suas intenções em nossas vidas e tem o objetivo de nos abençoar e não nos causar danos, né? A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor elas são maravilhosas, elas não acrescentam dores em nossa vida, né? E nós vemos aqui que elas estavam o quê? Se elas estavam com a sua madre fechada, se elas estavam estéril, elas tinham que esperar o agir de Deus, o tempo de Deus. E nesse tempo que nós passamos por esses processos de esterilidade, né, em nossas vidas, às vezes não está acontecendo nada na nossa vida, a vida da gente está parada, às vezes as coisas não estão andando para frente. É um tempo da gente se aproximar mais de Deus mesmo, é um tempo da gente buscar mais a Deus, para a gente ter fazer ali, começar o início de um relacionamento com o Senhor, baseado em confiança, em crendo que um Deus do impossível, que nós servimos a um Deus do impossível, que todas as coisas Deus pode fazer, né? E assim Deus vai trabalhando, e é nesse tempo que nós nos aproximamos, que oramos mais, que buscamos mais, né? Nesses tempos que a gente não se acha estéril em alguma área de nossa vida, não sei qual é a área da sua vida que você talvez esteja estéril, não esteja nada acontecendo. Aqui elas não davam filhos, mas às vezes tem outras áreas da vida da gente que a gente precisa de um moldar, de um trabalhar de Deus. Então a gente busca mais o Senhor, confia e crê no agir, e no tempo certo, né? Tudo vai acontecer, a promessa vai se cumprir. Às vezes a gente olha a promessa que Deus nos fez e a gente vê e pensa assim, nossa, Deus, está tudo tão parado, né? A gente olha assim, nossa, mas como é que vai acontecer, né? Tá tudo tão aos meus olhos, é impossível, né? Mas só que a gente trabalha, a gente não deve crer, sabe? Naquilo que a gente está vendo. A gente trabalha por fé, a gente olha e crê.
não é pelo que eu estou vendo, é pelo que eu acredito. Eu sirvo a um Deus do impossível. E se hoje eu estou vendo que não está acontecendo nada, está tudo parado, não sai do lugar, mas eu creio que se o nosso Deus quiser, Ele faz assim, ó, no estalar de dedos. Então, é só dependência, acreditar, depender, né, que o Senhor vai fazer no tempo certo, na hora certa, que a gente não venha fazer como essas mulheres que saíram, tanto Lia como Raquel, saíram dando as suas servas. Ah, eu tenho um filho aqui com a minha serva, porque se eu tiver mais filho, né, a gente está vendo aqui uma competição. Se eu tiver mais filhos, meu marido vai me amar mais. Ah, se eu tiver isso, eu vou ser mais amada. Ah, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Ah, se eu comprar isso, eu vou ser muito feliz. Ah, se eu fizer isso, eu vou ser uma pessoa muito mais feliz. E não é assim, né? Por quê? Porque Deus é quem nos completa, porque Deus é quem preenche o vazio do nosso coração. Não é ninguém, nem nada vai nos fazer feliz, né? Quem vai completar esse vazio que nós temos no nosso coração é o Senhor, né? Às vezes a gente acha que vai ser feliz adquirindo coisas e a gente faz aquela coisa e não tá feliz, né? A gente acha, só vou ser feliz no dia que eu fizer aquela viagem que eu tanto sonho, e a gente faz essa viagem que tanto sonha e ainda não é, porque somente Deus completa o nosso coração. E nesse tempo que a gente espera as promessas se cumprir, esse tempo que a gente tá orando, buscando pela bênção, né? Que elas estavam clamando a Deus, eu quero ter filho, eu quero ter filho. É o tempo que Deus trabalha em nosso coração, é o tempo que Deus trabalha em nós e vai criando um relacionamento, a gente vai se aproximando mais de Deus e vai criando uma intimidade com o Senhor. E tudo que Deus quer é ter intimidade comigo e com você, né? Porque Ele é o nosso Criador. Aí nós vemos aqui também na palavra que logo no começo fala bem assim, Raquel viu que não dava filhos a Jacó e teve inveja da sua irmã. E ali começou essa competição entre as duas, né? Uma inveja, uma competição entre irmãs, família, né? E quantas das vezes nós fazemos coisas ou as pessoas fazem coisas só para impressionar outras pessoas, só para chamar a atenção de outras pessoas, só porque a gente olha e fala, ai, fulano tem isso, eu não tenho, né? Ah, eu vou comprar isso para impressionar tal pessoa, eu vou comprar isso só para dizer que eu tenho, porque todo mundo tem, eu também tenho que ter, né? E Deus está falando comigo nesta palavra. E eu creio que vai falar com você também, né? A gente tem que ser a gente mesmo, né? A gente tem que viver na medida que dá pra gente, né? Eu não tenho que correr no tempo dos outros, né? Eu não tenho que fazer aquilo só porque todo mundo tá fazendo. Eu não vou sair fazendo uma coisa que talvez não dê certo só porque eu acho que eu tenho que ter aquilo, né? E Deus está falando ao meu coração aqui, sabe? Porque eu tenho certas coisas que eu quero fazer, tem certas coisas que eu desejo, sabe? E às vezes eu quero ir lá fazer logo, sabe? Mas Deus, através dessa palavra, está falando comigo, né? Vai com calma, né? Eu sei que todo mundo faz desse jeito, mas com você vai ser diferente. Você vai fazer de outra forma. E como é que a gente ouve a voz de Deus? Porque Deus, Ele quer dar uma direção específica para cada um de nós. Deus tem uma direção para mim, Deus tem uma direção para você. E a gente só vai conseguir ouvir a voz de Deus a partir do momento que nós tirarmos tempo com o Senhor. Tire tempo para ler a Bíblia, tire tempo para conversar. A oração é uma conversa. Fale com Deus. Fale, Deus, o que eu faço? Estou diante de uma situação, estou diante de um problema. Eu não sei como agir, eu não sei como fazer. Então me mostra, né, como eu devo fazer. Deus quer falar conosco a todo momento, né? Ele não quer que a gente fique entrando em confusão e briguinhas, nem disputas, né? Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora, né? Que a gente venha clamar a Ele, orar, pedir, colocar nas mãos de Deus, deixar Deus trabalhar, Deus agir. Deus tem grandes coisas para a minha vida, Deus tem grandes coisas para a sua vida, né? E nós vemos aqui uma história de muita competição e confusão, porque a partir do momento que Raquel, que Lia começou a dar suas servas, né? Porque naquele tempo o filho que a sua serva tinha, né? Porque cada uma casou e o pai delas deu uma serva, uma empregada para ajudá-la. E se aquelas mulheres tivessem filho, a empregada dela tivesse filho do marido dela, o filho pertencia a ela, né? Mas isso foi o que elas fizeram, tomando a frente de Deus, né? Deus não vai me abençoar, ou elas estavam orando, mas acabaram... Sabe quando você ora por algo? Coloca nas mãos de Deus, aí você vai lá e toma e faz do seu jeito, aí dá errado?
Foi isso que elas fizeram, né? E ali gerou, acho que, mais confusão, né? Porque, imagina, se elas já estavam brigando pela atenção eram duas brigando pela atenção de um homem, agora já eram 4 mulheres brigando, né, pra disputar. Hoje vai dormir comigo, hoje vai dormir com você. Aí a outra tinha um filho, a outra tinha outro filho. E nisso gerou uma grande confusão entre família ali, né? Pra gente ver que não só tem confusão na sua casa não, nem na minha não, sabe? Família é família e sempre tem cada uma família com a sua confusão. E nós vemos aqui a família de Jacó com a confusão deles, né? Mas que nós devemos orar a Deus, pedindo a Deus força, pedindo a Deus direção, que o Senhor nos ajude, né, a ter sabedoria dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e o Senhor nos ajude a conduzir o nosso lar. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado do seu coração, como falou o meu, né? Ela é um texto maravilhoso, que você possa ler a Bíblia. Eu quero inspirar você a ler a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Você vai tirar lições, né, de histórias bíblicas verdadeiras que realmente aconteceram. Isso daqui não é história de novela, isso aqui é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus que está há milênios aí e nos ensina muitas coisas. E através dela, quando tiramos esse momento devocional, a gente fica aqui meditando. A palavra diz que nós devemos meditar. E nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, tirando as lições, aquilo que nós não devemos fazer, os exemplos, né? E vendo também que não é só na minha família, não é só a sua que tem confusão de vez em quando, não. Dos personagens bíblicos também tem confusão. Nós vemos aqui os problemas familiares que tem na casa de todo mundo, né? Mas que o Senhor possa abençoar a sua casa, que Deus abençoe grandemente sua vida. Fico grata a Deus por você estar aqui todos os dias, aprendendo mais da palavra do Senhor, né? E só gratidão no coração por tudo isso. Deus abençoe. E eu volto, né? Agora eu vou estar gravando vídeos de segunda a sexta e na segunda-feira eu volto pra gente estar colocando mais um devocional aqui, tá meditando, né? E vou cuidar das coisas, né? No final de semana e vou estar gravando no meio da semana pra gente estar aqui junto meditando. Amém? Deus abençoe.